que aprender na prática que às vezes o Senhor nos chama para oferecer aquilo que tem maior valor para a gente. Às vezes o Senhor nos chama para entregar aquilo que nós mais amamos. Às vezes o convite dele é para entregar aquilo que nós temos o maior apreço. Mas nessa manhã de domingo, eu quero convidar você para refletir na outra parte desse tema tão especial, que é a gente apreciar um pouquinho do que passou Isaac. E quando a gente olha um pouquinho para como terminamos na semana passada, nós vamos encontrar uma pergunta, não é mesmo? E essa pergunta é de um filho que começou a perceber que tinha algum elemento estranho, porque muitas vezes já haviam feito alguns trajetos para oferecer sacrifício ao Senhor juntos. Obviamente não era a primeira, segunda ou terceira vez que Isaac acompanhava o pai em posse de todos os elementos necessários para um sacrifício. Ele aprendeu com o pai a importância desses elementos. Mas por alguma razão, ao longo da caminhada agora, Isaac começa a sentir falta de algo, né? E obviamente que era algo bastante importante. Ele sente falta do cordeiro, ele pergunta para o pai: pai, nós temos aqui o fogo, nós temos aqui a lenha, tudo está muito bem preparado, mas onde está o cordeiro? E nós entendemos que em nossa igreja, em nossa vida, em nossa família, nós podemos ter todos os elementos para uma religião, para uma fé que é madura, mas se o cordeiro não for o centro, absolutamente é uma fé vazia. A resposta do pai àquela pergunta era de que o cordeiro seria providenciado pelo próprio Deus. Ele disse: filho, fique em paz, porque o Senhor providenciará para si o cordeiro. Compreendendo que agora não é somente uma linguagem para aquele momento, mas profeticamente Abraão fala sobre algo que aconteceria muito tempo depois. Se naquele momento o Senhor é quem iria providenciar o cordeiro, muito tempo depois, quem novamente ofereceria o cordeiro para si mesmo era o próprio Deus. Mas a semana passada nós pouco falamos sobre Isaac. E uma fé madura. Na semana passada nós vimos algumas características daquilo que não é fé. Uma fé madura também pode ser aprendida. Aprendida com exemplo, com bons modelos. Claro que aprendida teoricamente nos livros, mas de forma mais experimental é no dia a dia. Isaac aprendeu. Eu quero trazer para você algumas características da fé que Isaac aprendeu. Isaac aprendeu uma fé na religião. Sim. Parte da fé que Isaac desenvolveu foi aprendida na religião. Gênesis capítulo 22, verso 7, verso 8, diz assim: quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Ainda que a frase do pai fosse de confiança para Isaac, aquele rapaz sabia que tinha algum elemento que não estava de acordo. Tinha algo que estava fora dos encaixes comuns da sua religião. A religião que Isaac aprendeu com os pais, com os tios, com os familiares, era uma religião onde o pecador entregava a oferta. O pecador é quem providenciava o sacrifício a ser ofertado. De modo que Isaac aprendeu na sua infância, na sua adolescência, o que representava oferecer um sacrifício a Deus. Muitas vezes fizeram juntos aquela mesma caminhada, conversaram sobre o que significavam aqueles elementos de colocar um animal, amarrá-lo, tirar a sua vida e oferecer ao Senhor no fogo, na lenha. Ele entendia o que isso significava e compreendia com clareza de que o Senhor merecia o melhor. O Senhor mereceu o melhor. Estar aqui em um domingo pela manhã não torna você melhor ou pior que os outros. Não.
Mas uma coisa ao meu coração aquece: estar aqui num domingo pela manhã, no primeiro dia da semana. Afinal de contas, amanhã é possível que para a grande maioria comece ou recomece uma nova rotina de trabalho, estudos, faculdade, curso, uma série de atividades. No domingo pela manhã, você escolheu separar para Deus um tempo daquilo que é o melhor. O primeiro tempo, o primeiro momento do dia. Isaac entendeu que somente o melhor poderia satisfazer as necessidades de Deus. Somente o melhor. A sua fé, a sua religião, a fé que ele aprende na religião, parte de um pressuposto religioso. E a religião, eu disse na semana passada, ela não cumpre todos os requisitos de uma fé espiritual. Mas não pense com isso que a religião perde o seu valor por isso, não. Faz bem religião. Religião faz bem, sim. Uma religião pura, uma religião bíblica, ela vai levar pessoas a religar o seu relacionamento com Deus e com as outras pessoas também. Então, ainda que você ouça falar por aí mal da religião, experimente uma religião que faça com que você creia e estar de acordo com a palavra de Deus. Isso vai te fazer bem. Isaac era religioso, ele aprendeu a ser assim. Mas há outro tipo de fé que se aprende e que move o mundo, que move as pessoas. É a fé aprendida em casa. É que eu vejo alguns com os filhos, outros talvez não estão aqui com a gente, mas tem se preocupado com isso. E o texto de Gênesis capítulo 20, no verso 5, diz assim: não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã, e ela também me disse, ele é meu irmão, com sinceridade de coração, e na minha inocência foi que eu fiz isso. Esse texto se refere, na semana passada eu fiz referência a esse texto, ao erro de Abraão. Quando ele mente que Sara não era sua esposa, porque na verdade eles eram familiares, então ele não estava contando uma mentira, mas uma meia verdade, na verdade, é uma mentira completa, né? Então, quando ele esconde o fato de que eram marido e mulher, ele tem uma intenção. E o que eu quero trazer à nossa reflexão nessa manhã é que esse é o tipo de coisas que não escapam aos olhos de crianças e adolescentes. Esse tipo de exemplo, esse tipo de aprendizado que é na prática, são coisas que crianças estão sempre observando, sempre. E quando eu trago esse texto para apresentar a você uma fé que foi aprendida em sua casa, eu apresento para você a fragilidade da fé de Abraão e Sara. E isso também foi transmitido para Isaac. Eu não vim aqui hoje apresentar um Isaac que é um menino perfeito, que é um modelo de jovem, de adolescente para a nossa igreja, para a juventude da igreja aqui. Não é isso. Isaac também é um modelo daquilo que nós temos hoje em nossos lares, em nossas casas. E por mais que a gente tente entregar o melhor, nem sempre o modelo melhor é apresentado lá na nossa casa. Isaac é oriundo de um lar onde a fé é exercida, mas não é uma fé perfeita. É uma fé cambaleante também. E o modelo de fé aprendido na casa de Isaac também é frágil. É uma fé em que ele vê o pai mentindo. É uma fé em que ele vê a mãe apoiando também, dizendo, olha, realmente é complicado. É uma fé em que ele viu o seu irmão mais velho, 14 anos mais velho que ele, Ismael, sendo destratado pela sua mãe e uma confusão generalizada. Esse foi o contexto em que Isaac cresceu. Ainda que nós avaliemos Abraão como pai da fé, e o chamamos assim muito por conta daquele momento do sacrifício, por não ter negado o seu próprio filho, mas a experiência por completo de Abraão é frágil, como a minha e a sua também. O modelo que ele deixa para um filho, o exemplo que ele dá para o outro filho, absolutamente não são modelos bíblicos. Não são modelos que contemplam a moral de Deus. Isaac estava inserido nisso. Ainda que tivesse visto muitas vezes o seu pai orando, a sua mãe confiando, mas também viu a sua mãe falando mal da mãe do seu irmão, também viu o pai descuidando de certa forma. E isso, certamente, em alguns momentos vão fazer com que isso aflore na vida
do agora jovem Isaac. Então, a fé aprendida em casa traz elementos que absolutamente podem permanecer durante muitos anos, se não durante uma vida inteira. Mas a história continua. E o terceiro modelo de fé que Isaac aprendeu está em Gênesis 21, versos 6 e 7. Disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Na sua velhice lhe dei um filho. Queridos, tem 2 pontos tão importantes no verso 6 e no verso 7. Primeiro, que Isaac aprendeu com a sua mãe a lição tão importante da gratidão, do estar satisfeito em Deus, do compreender que eu recebi isso das mãos de Deus, então eu sou grato, eu estou realmente feliz com aquilo que eu recebi, e isso coloca em meu rosto, em meus lábios, um sorriso de alegria, ao ponto de Sara dizer: quem estiver junto comigo e ouvir a minha história vai se alegrar e vai sorrir junto comigo. Mas no verso seguinte, Sara diz assim: pois é, quem diria? Quem diria? E eu imagino novamente um sorriso, mas agora um sorriso diferente. Não um sorriso de gratidão, mas um sorriso que, sabe, alguém que está dando troco, sabe, alguém que está se vingando. Quem diria? De Sara. Quem diria para Abraão que Sara ia amamentar, hein, Abraão? Quem diria? Pois é. Pois na sua velhice, eu lhe dei um filho. Eu lhe dei um filho. Ainda que Isaac tivesse nascido do ventre de Sara, aquele menino era presente de quem? De Deus. Esse foi o tipo de frases que Isaac aprendeu na sua infância. Sara teve a oportunidade de mais uma vez dizer para o filho e para todos que estavam perto: essa criança, esse menino, esse filho é fruto apenas da bênção e do milagre do Senhor. Mas ela diz: quem diria, né? Pois na velhice de Abraão, eu lhe dei um filho. Eu lhe dei um filho. Tudo aquilo que vem das mãos do Senhor precisa ser acreditado a Ele. E na verdade, olha para a sua vida hoje e me diga o que é que não veio das mãos do Senhor. Ainda que você tenha construído muitas coisas pela tua própria força ou pela capacidade, tudo isso também veio de Deus. A força, a energia, a capacidade, a aptidão, a inteligência, as capacidades cognitivas, mentais, emocionais, espirituais, tudo vem dele. Como é que podemos nós, em algum momento, captar para nós mesmos o louvor, a glória daquilo que foi Ele que concedeu? Quantos momentos como esse Isaac percebeu na sua infância? Quantas lutas entre o ego, entre o orgulho, entre a vaidade própria de Sara, entre a falta de fé, entre a falta de confiança de Abraão, seu pai. E é nesse contexto que muitas coisas ele foi ensinado através da boca e das palavras de Abraão e Sara. Mas a verdade é que muito mais alto do que palavras, os gestos, as ações, o dia a dia falam, gritam a fé aprendida de sua mãe. Isaac também teve uma fé que foi aprendida no convívio com seu pai. Gênesis 22, no verso 6, diz: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Assim caminhavam ambos juntos. A cena de um pai e um filho caminhando juntos é uma cena bonita que nos remete a uma palavra comum que temos utilizado muito frequentemente no meio religioso, que é a palavra discipulado. Talvez você já tenha lido algum livro ou, quem sabe, assistido alguma reflexão, algum sermão a respeito do tema. Discipulado talvez seja a essência daquilo que Jesus deixou como exemplo. Afinal de contas, em um período curto de ministério, limitado pela geografia, ele não poderia transformar o mundo como o mundo foi transformado nos anos seguintes, nos séculos seguintes.
mas se ele conseguisse transformar 12 homens, algumas mulheres, algumas crianças que estavam ao seu redor, certamente, ainda depois que ele subisse ao céu, a transformação continuaria. E essa é uma transformação, eu lembro que eu falei alguns meses atrás, quando eu estive aqui num sábado pela manhã, falei um pouquinho sobre multiplicar líderes, sobre multiplicar pessoas, sobre multiplicar dons, sobre multiplicar igrejas. E eu vejo esse é o segundo domingo que estou aqui, porque nós combinamos que falaríamos sobre isso em 2 domingos. E eu estou vendo aqui hoje uma equipe diferente no louvor, uma equipe diferente nas demais atividades, e como é agradável quando a gente vê em uma igreja muita gente fazendo várias coisas, e quanto mais gente envolvida, mais gente está ativa. Isso é o multiplicar dos dons através do Espírito. Mas isso só pode acontecer quando um anda ao lado do outro. E quando eu vejo Abraão e Isaac caminhando lado a lado, não é a primeira vez, não é a segunda, muitas vezes andaram juntos, e ao caminhar juntos, certamente Abraão pôde transmitir verdades, conceitos importantes a respeito da fé, a respeito da religião, da família. Isaac aprendeu, a grande questão aqui, é que o discipulado, ele faz com que o discipulado autêntico não tem a ver com o programa de uma igreja. O discipulado autêntico é uma pessoa acompanhando a outra, lado a lado, e multiplicando-se em outra. É quase como fazer um clone. Eu sou um líder, eu sou alguém utilizado por Deus, eu quero ajudar esse meu amigo, esse meu filho, filho na fé, filho espiritual, a fazer o que eu faço melhor do que eu faço. Isso é o discipulado autêntico, esse é o discipulado bíblico. Só que quando o discipulado bíblico acontece, de andar lado a lado, de construir juntos uma história, você acaba transmitindo os valores que você quer, mas o que você não quer transmitir, você também transmite. Porque é transferência de vida, de experiência, é caminhar lado a lado. E nessa transferência de vida, Abraão transferiu muitas coisas boas para o seu pequeno discípulo, mas alguns conceitos equivocados também foram juntos. Mas eu digo a você que discipulado talvez deveria ser uma das nossas maiores necessidades e preocupações na igreja hoje. Porque muito tem se falado a respeito de envolvimento, de engajamento, de pessoas envolvidas na missão de salvar gente. E ainda que você não esteja envolvido na missão de salvar pessoas desconhecidas, você deve estar engajado na missão de salvar a sua família, de manter a sua família focada, engajada na missão, engajada no evangelho, manter a sua família focada, isso também é discipulado. A fé que Isaac aprende no convívio com o pai tem a ver com uma fé de caminhar juntos e compreender juntos as verdades a respeito do reino de Deus. Isso não pode ficar de fora na sua família, na sua casa. Se você tem filho, um filho pequeno, um filho um pouco maior, está no colo, está segurando pela sua mão, que responsabilidade você tem? Que responsabilidade? O que o seu filho, ou mesmo a influência que você exerce sobre o cônjuge, sobre a esposa, sobre o marido, a responsabilidade que há em exercer influência é tremenda. Especialmente no que diz respeito a crianças, a filhos, meninos, meninas. A mão que as crianças vão ver de Deus não é a mão que nós não enxergamos do Pai, a mão invisível do Senhor, é a mão do pai, da mãe. Suas palavras do pai, as palavras da mãe. É esse tipo de ensino que vai entrar no coração. A visão que uma criança na adolescência, quando for juvenil, vai ter de Deus, é a visão que o pai e a mãe transmitiram. Que responsabilidade, gente. Que tremenda responsabilidade. Isaac aprendeu uma boa fé com seu pai, mas também trouxe consigo alguns elementos que o faziam duvidar em alguns pontos. Mas por fim, eu trago a você a fé que Isaac aprendeu com Deus. E ainda que você tenha a influência de muita gente na tua vida, quando você olha para trás, alguém te influenciou, alguém te impactou, alguém mexeu com você, um líder da igreja, um pastor, um pregador, alguém fez com que você hoje tivesse desejo, que você amasse a Deus de forma diferente. E essa fé, ela é transformadora, mas a fé real,
a que compreende mudanças significativas, é a que a gente aprende diretamente com Deus. É a que o Espírito transmite para a gente. Gênesis 22, no verso 9, diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. Sabe quando a ficha cai? Sabe quando você realmente compreende que alguma coisa estranha está acontecendo? Foi aquele o ponto em que Isaque, opa, só um pouquinho, peraí. Eu sou oferta. Não é como eu tinha pensado. Meu pai não me falou isso antes. Parece que naquele momento, com clareza, ele consegue enxergar o que de fato ia acontecer. E aqui eu encontro alguns elementos que para mim são extremamente importantes. Porque eu leio para você um texto de Ellen White, do livro Patriarcas e Profetas, onde ela diz assim: no lugar indicado, construíram um altar, e sobre o mesmo colocaram a lenha. Então, com voz trêmula, Abraão desvendou a seu filho a mensagem divina. Foi com terror e espanto que Isaque soube de sua sorte. Terror e espanto. Mas não opôs resistência. Poderia escapar desse destino se houvesse preferido fazer. O ancião Abraão, ferido de pesares, exausto com as lutas daqueles 3 dias terríveis, não poderia ter se oposto à vontade do vigoroso jovem. Mas ela continua e diz assim: Isaque, porém, tinha sido educado desde a meninice a uma obediência pronta e confiante. E ao ser o propósito de Deus manifesto perante ele, entregou-se com voluntária submissão. Era participante da fé de Abraão e sentia-se como? Honrado, sendo chamado a dar a vida em oferta a Deus. Com ternura, procurou aliviar a dor do pai. Auxiliou-lhe as mãos desfalecidas a amarrarem as cordas que o prendiam ao altar. Você consegue imaginar que talvez em nenhum dos piores filmes de terror e suspense que você já tenha assistido na vida, a gente consegue imaginar uma cena tão sofrida como essa. As mãos trêmulas daquele pai já idoso, cansado, 3 dias caminhando e sem dormir à noite, porque ele passou 2 madrugadas inteiras clamando a Deus, para que o anjo viesse e dissesse: olha, está tudo bem, a prova já acabou, eu sei que você daria o seu filho, mas do Senhor o quê? Um sonoro silêncio. Um sonoro silêncio. Eram 3 dias caminhando sem dormir, caminhando sem descansar. Certamente estava cansado, não bastasse ainda todas as dores da vida, já não era mais um menino, já não era mais um rapaz como seu filho Isaque, que alguns dizem poderia ter 18, 20, 25 anos. Ao ponto de agora, você encontrar a própria oferta amarrando a si mesmo, ajudando o pai naquele que deveria ser o último ato de despedida. Quanta dor. Quanto sofrimento. Para o coração de um pai, oferecer um filho, não somente perder um filho, mas tirar a vida do seu próprio filho. Que prova tremenda seria essa? Prova terrível. Bom, eu encontro alguns elementos importantes nesse tipo de fé. Eu trago a você 3 lições, para a gente encerrar essa reflexão. 3 lições. Isaque agora, diferente do seu pai, precisava ter uma fé muito madura. Porque um dos elementos importantes da fé é que ela pode variar de um para o outro. E alguns elementos da fé também são bastante variáveis. O primeiro ponto que eu digo a você a respeito da fé do jovem Isaque é que ele poderia ter rejeitado. Ele poderia ter rejeitado. Ele poderia dizer não. Imagine que a sua vida se coloca numa situação em que você não tem mais nenhum caminho a seguir. Você não tem alternativas.
E a única alternativa que se apresenta para você, sabe qual é? É confiar em Deus. Se a única alternativa que você tem é confiar em Deus, o que você vai fazer? Eu vou confiar em Deus. Para Abraão, foi dessa forma, mas para Isaac não. Isaac poderia dizer, não, pai, não, só um pouquinho, peraí. Agora o senhor está indo longe demais, eu não aceito isso. Eu sou oferta? Não. Confiar em Deus quando você tem outras opções é uma ação de fé genuína. Confiar em Deus quando você ainda poderia fazer algo para mudar aquela situação é diferente de não ter opções. Isaac tinha opções, ele tinha força, ele tinha energia, ele poderia ter dito, não, eu não vou me oferecer. Primeiro ponto, ele poderia ter rejeitado. Segundo ponto, Deus falou com Abraão, Deus não falou com Isaac. Ouvir da voz do próprio Deus um pedido, olha, entrega o teu filho. Mas Isaac não ouviu a voz de Deus dizendo assim, olha, eu falei com teu pai, chegou a vez de conversar com você agora, você vai ser a oferta. Não, ele não ouviu nada disso. Ele precisava confiar na sua fé, mas também precisava confiar na fé do seu pai. Isso é extremamente desafiador para Isaac, o que demonstra maturidade a despeito da juventude. E por fim, o último elemento da fé de Isaac é que o que diz Ellen White é que para ele, naquele momento, ainda que tivesse medo, ainda que tivesse receio no seu coração, ele sentiu alegria, felicidade e a honra de oferecer-se a Deus como um sacrifício. A honra de oferecer-se a Deus como sacrifício. Gênesis 22, versos 16 e 17 diz assim, e disse, depois de tudo isso, quando o Senhor já havia inclusive providenciado o sacrifício, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei. Certamente multiplicarei tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Amigos, depois daquele grande susto, Abraão ouviu a voz de Deus, e agora Isaac também ouviu a voz de Deus, porque as promessas agora não eram mais só para Abraão ou só para Isaac. E Deus diz, como não tem ninguém maior do que eu para que eu possa jurar em seu nome, eu digo o seguinte a você Abraão, eu digo a você Isaac, eu jurei por mim mesmo. Ou seja, não há possibilidade nenhuma de falha nas minhas palavras, porque eu jurei por mim mesmo, não jurei por ninguém, jurei por mim mesmo. Você, Abraão, não teve medo de oferecer o teu próprio filho, e é por isso agora, Abraão, que a tua descendência vai ser incontável. A descendência de Abraão estava ali, a primeira parte da descendência de Abraão estava ali, quem sabe desamarrando ainda as cordas. Isaac ouve e compreende que a promessa não era apenas para o seu pai idoso, mas principalmente era para ele que era jovem. E a promessa diz assim, a tua descendência, Isaac, vai possuir a cidade dos teus inimigos. Se hoje você sente que tem sido atacado, que tem sido ofendido, que tem sido machucado pelo inimigo de Deus, ou até mesmo por pessoas utilizadas pelo inimigo aqui nesse mundo, você se sente ofendido por alguém no seu trabalho, você se sente constrangido por alguém, quem sabe na faculdade, algum amigo, uma parte da família que fala contra a tua religião, contra a tua fé, sabe o que o Senhor diz para você? Fique em paz, confia. A terra daqueles que se colocam como os teus inimigos vai te pertencer em breve. Vai te pertencer em breve. Apenas confia. Apenas creia. Abraão compreendeu o que significava receber de Deus o pedido para entregar aquilo que mais lhe era importante. Mas Isaac recebeu o pedido que eu creio passa por séculos e chega até mim, até você nessa manhã. E eu creio que é esse pedido que Deus esteja fazendo para mim e para você hoje. Porque o pedido de Isaac é diferente. Isaac compreendeu
o que significava receber um pedido para oferecer a si mesmo como oferta. Hoje Deus não quer pedir para você o que te é mais valioso, o que te é mais caro, o que te é mais importante. O pedido do Senhor para você hoje, nessa manhã, sabe o que é? Eu não quero que você tenha, eu não quero que eu te dei, eu quero você, eu quero você. Não tem nada mais importante para mim do que você, é o que diz o Senhor nessa manhã. Eu sei que você tem lutas, eu sei que você tem desafios, e o Senhor olha para você nesse momento e diz assim: eu conheço todas as tuas lutas, eu já chorei ao teu lado. Quando você chora, eu estou contigo do teu lado. Quando você sorri, eu estou sorrindo junto contigo. Mas eu quero você. E se você estiver disposto a entregar-se para mim, nós dois juntos podemos fazer coisas incríveis, é o que o Senhor diz hoje. Mas para o Senhor, 99% de entrega é 100% de resistência. Não há nenhum ponto da sua vida que não pode estar entregue ao Senhor, no altar de Deus nessa manhã. Nenhum ponto. Deus tem um sentimento no seu coração que a entrega ou é completa ou não é. Ele não pede para você um dia da semana, Ele quer os 7. Ele não pede para você uma parte da sua renda, Ele quer que você administre tudo que você tem com a sabedoria que vem dEle. Ele quer tudo de você. Ele quer você por completo. Eu fico me perguntando, e pergunto para você nessa manhã, não precisa se manifestar, mas tem alguma parte de você que ainda não foi entregue para o Senhor? Porque se tem, não pode perder mais tempo. A hora de entregar-se para Ele é agora. Aprenda com Abraão que às vezes você precisa entregar o que você mais ama, mas aprenda com Isaac que a principal entrega é entregar a si mesmo. Ainda que isso possa trazer medo, mas que honra, que alegria, ser comparado ao próprio Cristo, como uma oferta perfeita ao Senhor. Pastor, eu não sou perfeito. Olha para mim, eu também não sou. Se você me conhecesse, saberia quantas falhas, quantos defeitos eu tenho, mas ainda assim o Senhor olha para mim e diz: a oferta mais perfeita que você pode me oferecer nessa manhã é o seu coração.